Bom, boa noite a todos que estão chegando aí. Obrigado por estarem participando aí dessa live. Desculpa, estou com um problema técnico aqui, estou tentando chamar o Cadão para a gente começar, mas eu... começou. Aí. Oi, Rodrigo. Obrigado. O José fica preocupado aqui, eu falei, eu não entendo muito bem essa coisa, eu falei, não, eu vou apanhar aqui, vou passar o vexame aqui. Não, deu certo. E aí? Tá frio aí? Tá vendo bem aí? Tô. Mas tá com o meu problema com as costas, eu sempre fico com mais luz do que o entrevistado, que é o principal. Então, vou tirar um pouco da luz aqui. Como é que estão as coisas? Estamos aqui correndo contra a pandemia. Né? Correndo Eu tô aqui em sozinho. Vermont, na casa de uns amigos queridos. Tá frio. É o Thanksgiving, né? A gente vai fazer a ceia daqui a pouquinho, enfim. Tá ótimo. Tá frio aqui. Pena que não dá para ver a paisagem de montanha que tem ao fundo. Acho que não dá, né? Não dá. Mas já é noite aqui, né? Já é noite. Coisa Mas aí é mais cedo. Rapidamente. Bom, porque escurece mais cedo. Aí são 5 horas, é isso? Exatamente. 5 horas e 2 minutos. Bom, vamos bater nesse papinho enquanto o pessoal está entrando, porque eu estou vendo que está entrando direto. Mas Noite aqui. o Thanksgiving é ótimo porque eu tenho muito agradecimento para fazer de estar podendo publicar seu livro mais uma vez. Que maravilha. Para mim é uma honra e um desejo como editor assim, de publicar você. O meu agradecimento, eu que queria te agradecer, porque num ano como esse, né, absolutamente incomum, em que está todo mundo enclausurado, e que as editoras passam por dificuldades enormes, todo mundo está passando por dificuldades enormes, conseguir lançar um livro é um verdadeiro milagre. E eu fico muito feliz que seja pela sua editora, porque quando a gente editou A Sombra dos Viadutos em Flor, foi uma experiência ótima para mim. Não sei se você se lembra, um dia eu liguei para você perguntando assim, eu estava super em dúvida sobre o título do livro, e você foi afirmativo, você disse, não, tem que ser esse mesmo. Isso me convenceu profundamente, foi um ponto muito importante ali da história. Não, tem que ser A Sombra dos Viadutos em Flor. Então, eu sei lá, muito por isso também. E eu sempre tenho essa dúvida em relação a título, sabe? E, enfim, então é muito legal publicar com você, muito legal mesmo. Legal. Bom, depois nós vamos falar um pouco, quando a gente for entrar no fato de ser o seu 10º título, eu ter participado do 9º, do 10º, né? O 10º, até aqui uma referência, né? Bom, pro polêmico Maradona, camisa 10, né? Pô, que pena, né? Que pena, né? A Argentina tá vivendo uma verdadeira comoção. Eu vi algumas fotos do enterro, assim, as pessoas estão, assim, é dramático, assim. E o cara, de fato, era um craque, uma figura, né? Mas era uma crônica de uma morte anunciada, porque é um cara que se judiou tanto, a gente viu ele tão destroçado ao longo dos últimos... Pensa bem, né? Ele viveu o ápice da vida dele antes dos 30 anos, né? Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Essa coisa da destruição também, da autodestruição. No caso dele, ele viveu intensamente, né? Ninguém pode dizer que ele não viveu, ele viveu intensamente. Era muito jovem, mas viveu intensamente. Sei lá. E o Pelé acabou de fazer 80 anos agora, né? Dia 16 de outubro. Você sabe que eu sou um Pelé maníaco, né? Pois é, eu queria até saber do teu livro. Depois eu queria falar um pouco do projeto do Pelé. Eu sei que é um projeto que até alguém me perguntou, não lembro quem foi, alguém interessado no seu trabalho, assim, mas meio assim, não é pessoas conhecidas minhas, pessoas me perguntou, não, porque eu achei que ele ia publicar um livro do Pelé, e ele veio com esse livro, o livro do Pelé. Aí eu falei, do Pelé parece que é um projeto com outra editora, eu não sei como é que está. Assim, eu vim para cá, vim para os Estados Unidos, e uma das minhas
vontades era escrever sobre a fase do Pelé aqui no New York Cosmos, porque ele jogou aqui, acho que 3 anos, 3 anos, entre 75 e 77, na verdade, acabou dando 3 anos. E ele foi o rei de Nova York. Na despedida dele, no banco estava o Muhammad Ali, entre outros. Acho que o Henry Kissinger também estava, enfim. Mas ele tem aquela foto famosa dele abraçando e beijando o Muhammad Ali. Foi no dia da despedida dele. Foi quando ele parou de jogar futebol. E eu queria muito escrever sobre essa fase. Eu escrevi sobre essa fase. Não é um livro inteiro sobre o Pelé. Eu mudei meu rumo no meio do caminho, porque eu comecei a achar que eu devia pensar também... Muitas coincidências aconteceram quando a gente veio para cá. Por exemplo, no prédio que a gente foi morar tinha uma sala de pebolim. Nessa sala de pebolim eu dou de cara com uma foto com uma imagem da bandeira do New York Cosmos. O time do Pelé aqui, que não existe desde os anos 80. Hoje existe um time na 15ª divisão, sei lá. E o porteiro da escola dos meninos aqui em Nova York, um homem que é de Montenegro, o senhor Purovic, simplesmente conheceu o Pelé, foi amigo do Pelé. Então tem foto dele com o Pelé jovem, ele era porteiro do Estúdio 54, botava o Pelé para dentro. Sabe umas coincidências que foram? Eu falei, acho que eu tenho que falar disso. Eu e Pelé, porque foi a primeira palavra que eu disse na vida, foi Pelé. E minha mãe deve estar vendo, ela pode me desmentir, mas eu tenho certeza que a primeira palavra que eu falei na vida foi Pelé. Então esse livro um dia vai sair. Não é exatamente só com o Pelé, mas tem o Pelé no meio. E essa experiência de Nova York, para mim, está sendo uma coisa do outro mundo. Né? Incrível. Eu vou me emendar, talvez. Eu vou inverter a ordem das minhas perguntas aqui, Tá. Não perguntas formais, mas mais motes para a gente poder entrar na conversa. Mas A Sombra dos Viadutos em Flor é um livro biográfico, um livro confessional de uma época, um retrato de uma época, aliás, uma poesia dos anos 80. É maravilhoso o texto, que isso posso dizer que eu tive o prazer de editar realmente. Obrigado. Assim como estou fazendo agora com o Espírito de Carlos Quebrados. Desses 10, de metade eu participei, ou coeditando, ou reeditando, ou editando de fato. É verdade, é verdade. Mas então, mas o Espírito de Carlos Quebrados não, já é um livro basicamente ficcional, lógico, com todos os elementos, né, que o autor leva para o texto, todas as questões pessoais que estão espelhadas no texto, mas é um livro ficcional, tipicamente ficcional. Como é que você, que transita muito, quer dizer, com muita facilidade nesses seus 10 títulos, você transitou entre ficcional, confessional, um biográfico, até o infantil, você transitou pelo infantil, ou um texto mais intimista. Como é que é isso? Como é que você escolhe o texto que você vai trabalhar, o tipo, o gênero literário que você vai produzir? Eu não escolho, viu, Rodrigo? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu sou muito mais familiarizado com a ficção. Ter escrito uma memória, para mim, foi uma coisa muito difícil, porque tem muita coisa envolvida ali, né? Uma coisa muito mais íntima, na verdade, né? E eu achava que quando você resolve dar nome aos bois, a coisa muda muito de figura, é uma responsabilidade diferente, sabe? E eu confesso que me sinto mais à vontade quando estou escrevendo sobre coisas que não são exatamente verdadeiras. E A Sombra dos Viadutos em Flor é uma coisa à parte daquilo que eu fiz entre os 10 livros que eu escrevi. E eu acho que o Espíritos de Carros Quebrados, que é esse livro novo, ele na verdade é uma reação, inclusive, àquela memória, porque é um livro de total ficção. Embora eu ache que sempre que você está escrevendo uma coisa de ficção, você está ali, não tem como você evitar isso. E os temas, eu estou sempre escrevendo, estou escrevendo o tempo todo, e na verdade é um trabalho também de edição das coisas que você faz, né? Porque nem tudo é publicável. E a maior parte daquilo que você escreve não é publicável. Eu sinto assim. E eu acho que o tema, de alguma forma, me chama. No caso do Espíritos de Carros Quebrados, eu acho que tem um tema comum ali, que é o envelhecimento, que é uma coisa que está pegando. Eu tenho 63 anos, e aí você começa a entrar numa outra fase da vida, é natural isso.
Eu acho isso naturalíssimo e não tenho nenhum problema com isso. Mas eu sinto que a minha geração, por exemplo, e acho que é um livro também sobre a minha geração, ela enfrenta vários questionamentos ali. O próprio o poder masculino, né? A imagem do homem, a coisa, todos os papéis estão se invertendo muito hoje, né? O mundo é completamente diferente e eu acho que o livro reflete muito isso. Essa fragilidade masculina é muito presente no livro. Eu não foi uma coisa intencional, mas foi uma coisa natural, porque eu tenho a tendência de escrever aquilo em que eu acredito. Não tem como fazer de outra forma. Por isso que também é tão pessoal e por isso que também é tanto eu, porque mesmo que não seja uma memória. Porque eu acho que você tem que se colocar. Não me é interessante escrever como jornalista ali. Eu não estou informando. Eu, na verdade, eu estou me submetendo à minha curiosidade em relação ao que é viver, ao que é o mundo. E o livro, O Espírito de Carlos Quebrados, é muito isso, sabe? Talvez seja o livro mais próximo da minha geração que eu tenho escrito. Talvez até mais do que A Sombra dos Viadutos em Flor, sabe? Interessante. Bom, deixa eu até mostrar aqui a capa aqui para tudo. Aliás, eu não vi esse livro ainda em carne e osso, ou tinta e papel. Estou tão curioso, cara. Ficou bonito, você me garantiu, né? Olha Ele está só. muito lindo, ele está lindo. Que maravilha. Ele é muito elegante. Assim, depois eu falo um pouquinho do projeto da Dora Levi, que É né, lindo. assim, Tá o lindo. design que eu mais gosto, assim, ela tem uma elegância. E ficou realmente lindo, ficou um livro muito, muito chique. Ah, E muito à altura do texto, assim, realmente. E é. o Gadão, você falou dessa história do eu, apesar dos textos não necessariamente serem em primeira pessoa, ou os personagens estarem todos ali, Uhum. né, estarem fora de você, você construiu essa narrativa, isso a gente conversando depois, depois que a gente começou a trabalhar, em pensar em editar o texto, editar o livro, de que você construiu como se fosse quase tivesse um fio condutor entre os três contos, de Uhum. uma forma que entrelaçariam e virariam quase um romance, e É. não simplesmente três contos longos, três pequenas novelas. É. Como é que você entende isso? Aí, só complementando a pergunta, e quando você falou que é confessional, apesar de você, né, você falou que nunca foi para o Uruguai, tem um que maravilhosamente se passa É. nos pampas ali do Uruguai, que é maravilhoso aquele texto. Bom, os três são maravilhosos, sou suspeito, mas então eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, desse tríptico que você criou, né, ou que Isso. você e que, na verdade, quem lê pode ler separadamente, ou quem lê os três juntos vai entender que eles estão conectados de alguma forma, talvez até É. pelo título. Eu acho que é a coisa do tríptico, que é essa imagem medieval, né, que os caras pintavam quadros separados em três partes e que também podiam ser vistos como uma coisa só, eles estão ali ligados, com dobradiças, né? E eu acho que o livro, para mim, é isso. Não é uma coisa nova, mas, para mim, ele tem essa característica unitária. Eu acho que tem três textos ali que podem ser lidos individualmente, mas que estão intimamente ligados, porque tudo começou com a exposição do pintor suíço, do fotógrafo suíço Robert Frank, no Instituto Moreira Salles, em 2017. Quando eles inauguraram o Instituto, eles fizeram uma exposição, uma mega exposição do Robert Frank, uma coisa inacreditável, belíssima. Eu fui ver essa exposição umas 4 ou 5 vezes, mesmo porque eu dei uma aula no Instituto entre a relação do Robert Frank com os escritores beats, e eu sou um admirador antigo dos escritores beats, principalmente Jack Kerouac, Allen Ginsberg. E essa exposição me chamou muita atenção, porque o Robert Frank é autor daquela série muito famosa chamada Os Americanos, que é uma fotografia da América. Ele percorreu a América, muitas e muitas cidades, fotografando o lado menos otimista da sociedade americana e com o olhar de um estrangeiro, né? E isso, para mim, foi muito impactante. Só que nessa exposição havia também os retratos mais familiares do Frank. E são retratos muito íntimos também. E ele tinha um método de tratar as fotografias que era riscá-las com estilete, sabe? Escrever frases nele. Uma das histórias desse livro
trata dessa característica biográfica do Frank, é inspirada diretamente na vida do Robert Frank, a partir dessa exposição. Então, sei lá, você vai ver frases que aparecem no livro, tipo, seja feliz, que ele escreve debaixo de uma das fotografias do filho. Ele tem uma vida familiar muito trágica, os filhos morreram, a filha morreu num acidente aéreo, o filho, eu acho que se suicidou a partir de uma doença. Isso não está claro no meu livro, mas eu parti desses elementos para construir uma das histórias. Então, é um livro francamente de ficção, mas evidentemente conectado com essas coisas que são parte da nossa vida, sabe? Então, e da minha vida especificamente. Então, é bonito por isso também. Eu andei relendo ele ultimamente por vários motivos, né? Entre os quais a edição, e eu acho que ele para em pé por isso também, porque tem essa conexão com a minha vida, mas também tem uma conexão com a vida dos outros. E Robert Frank morreu em Nova York não morreu em Nova York, ele tinha uma casa dividida. Ele morava na Nova Escócia, no Canadá, e morava na Bleecker Street, muito perto da minha casa, em Nova York, no Village. E no dia que ele morreu, a gente passou em frente ao estúdio dele, estava cheio de flores e dedicatórias, fotografias também dos fãs. E eu já tinha escrito esse livro, então para mim foi uma coisa tão familiar também, sabe, ter botado o olho nisso. E outras coisas são paisagens que eu inventei. A paisagem do Uruguai, que aparece numa das histórias, o Uruguai, eu não conheço o Uruguai, mas evidentemente vou conhecer, porque eu tenho uma afeição pelo Uruguai, assim como eu tenho uma afeição pela Argentina, que às vezes não se explica, sabe? Eu devo ter vivido no Uruguai em outra encarnação. E também é uma coisa com São Paulo. São Paulo é uma cidade que aparece no livro muito fortemente. Fiquei feliz de ler, porque eu escrevi esse livro em 2017, basicamente, antes da minha mudança para Nova York. Então foi uma forma também, ao reler essa história, de me reencontrar com essa paisagem, sabe, de São Paulo, que é uma coisa na qual eu penso bastante e sonho bastante com ela, sabe, aqui em Nova York. Curioso isso, né? E sei lá, e tem essa coisa japonesa, né? Também essa ligação com a cultura japonesa muito forte, que eu sempre tive, porque quando pequeno eu tinha muitos amigos japoneses no bairro onde eu morava. Eu aprendi a folhear mangás quando eu era pequeno. Não sabia o que estava escrito neles, mas eu adorava aqueles desenhos, e eu desenho também. Então, para mim, a cultura japonesa vem muito por aí. E com a figura do Jiro Taniguchi, que é um desenhista de mangás já morto, mas que criou esse O Homem que Caminha, que é um mangá lançado também em 2017, muito influente para mim e maravilhoso. É uma junção de... tudo isso está no livro, né? Tudo isso está lá. Isso que você está me dizendo com relação ao Taniguchi e ao Robert Frank, você, na verdade, já está um pouco escancarando o teu processo criativo, né? O que a gente chama de inspiração, eu vi aquela foto e me inspirou. Na verdade, você criou a partir disso, né? É uma generosidade sua mostrar essa... É uma generosidade, mas também, Rodrigo, acho que tem a ver com essa transição que você... Eu acho que assim, as coisas que a gente faz, quando a gente publica, quando a gente faz um disco, quando a gente faz uma exposição, qualquer coisa, eu acho que tem que ter uma relevância. Mesmo que seja uma relevância dentro da sua cabeça. Por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou publicando isso? E por que você entendeu? E eu acho que escancarar os motivos que te levaram a fazer isso também é uma forma de mostrar que, olha, é assim que se faz também. Dá para fazer por aí, sabe? Eu acho que o mundo é isso também, né? E é uma leitura do mundo, né? Então, eu fiquei feliz de estar entre a memória, de alguma forma, essa coisa que me pareceu mais verdadeira, e que nem sempre é tão verdadeira assim, óbvio, né? É a sua memória. E aquilo que você escreve, que você está todo dia ali trabalhando. Como é que isso funciona? Eu acho que eu gostei de colocar isso de alguma forma. Como é que funciona, entendeu? Acho que essa é uma pergunta que remanesce. Como que você processou a foto, ou como você processou os mangás do Taniguchi, como que isso, de alguma forma, espelhou no texto? Porque não necessariamente quem está lendo o texto percebe. Né? Você conta porque você está querendo... Eu diria que se eu não tivesse colocado isso no livro, quer dizer, exposto isso de alguma forma, escancarada, como foi feito no livro, as pessoas não necessariamente não precisariam delas para entender o livro. E não precisam.
Eu acho que eu parto muito disso, assim, às vezes tem... O Marçal Aquino costuma dizer que ele é um ladrão de conversa de botequim. Ele ouve alguém conversando e determinada frase que ele ouviu ali no meio serve para ele como, de repente, é um fator que desencadeia um livro. Eu também tenho isso um pouco. Essa exposição, de alguma forma, foi muito forte para mim. E também esse quadrinho, esse mangá do Taniguchi, quando eu vi, eu saquei que eu estava diante de uma obra-prima, sabe? E essas coisas todas, elas... Tem um filme também, um documentário que é maravilhoso, do Chris Marquette, chamado Sans Soleil, Sem Sol, que é de onde saiu também o título do livro. Que são coisas que elas são tão fortes que não dá para você não conversar com elas. É assim que eu me sinto. Não dá como... Não dá para você não falar com elas, para você... E falar com elas, no caso, é ter escrito essas histórias. Eu acho que elas partem dessa relação que a arte tem, né? Que você fica muito... Eu vivo disso, né? Eu vivo sob influência, vamos dizer assim, sabe? Determinadas coisas, às vezes... Talvez no meu caso, mais do que no Marçal Aquino, o elemento artístico tenha um fator preponderante de inspiração. Eu acredito em inspiração. É claro que eu acredito mais na transpiração, porque não adianta você partir de uma inspiração e não trabalhá-la, porque você não vai chegar a nenhum lugar. É assim que eu vejo. Os grandes artistas são aqueles que trabalham doidamente. E isso inclui o Pelé também, né? Inclui o Maradona. O Pelé, certamente, porque o Pelé era um cara que trabalhava muito, chegava muito antes dos outros no trabalho e saía muito depois. Eu acredito muito nisso, sabe? O fator inspiração trabalhado com um grande poder de transpiração. É importante. Agora, essas referências que você busca fora, ou que você encontra, melhor dizendo, não que você busca, mas que você encontra fora, numa exposição, num mangá, onde quer que seja, elas são algumas que você consegue identificar, me parece, né? Uhum. Na produção literária. Porque tem aquelas que estão muito intrínsecas na Você sua... não sabe. Você não sabe de onde veio, né? Vou te dizer uma boa, que aliás, eu tenho um curso de uma oficina criativa, vamos dizer assim, né? Por podcast. Meus alunos devem estar vendo, um beijo para vocês. Quando eu fiz uma releitura do Que é Isso, Companheiro, o livro do Fernando Gabeira, aquela memória dele, do tempo dele de guerrilheiro, que é um livro que eu gosto muito, muito. Eu não sabia que ele tinha sido tão inspirador para mim. Quando eu terminei A Sombra dos Viadutos em Flor, existem dois finais ali, né? Um final mais ou menos falso, que é o final que projeta para o futuro, mas tem um final ali que eu termino com a imagem de um carrossel. E, curiosamente, o Que é Isso, Companheiro, também tem a palavra carrossel nas suas últimas 3 linhas. Eu não tinha a menor ideia disso, mas isso estava no meu inconsciente. Eu li o livro em 1979 e ele ficou, certamente ficou. E eu fechei o meu livro de uma forma parecida com o Gabeira, que é uma coisa que eu admiro. Então, é barato ter acontecido assim, né? Então, você nunca está muito seguro de onde vem suas fontes, sabe? Isso aqui é legal também, né? Cadão, ainda no livro, o título, os Espíritos de Carros Quebrados, desculpa, você acha que esse Espírito de Carros Quebrados tem essa referência com relação à idade que você falou, também. E com essa crise, ou com essa crise, não, com esse sentimento que a cidade está gerando, que perpassa pelos personagens principais, ou não, pelos personagens de modo geral nas 3 narrativas. Sabe por quê, Rodrigo? Essa geração, essa faixa de 60 anos, olha, Maradona morreu com 60 anos. Eu acho que tá todo mundo meio com algum problema no motor. Eu tenho um amigo muito grande que é o Rodrigo Naves, que tem uma frase ótima. Ele teve uma doença, passou por uns perrengues e tal, ele chegou para mim: não abra o capô. O segredo é nunca abrir o capô. Entendeu? Coisa de mecânico popular, né? Mas essa frase, inclusive, está no livro. Não abra o capô. Eu achei tão inspirador isso. De fato, é isso. São os carros quebrados. A gente começa a dar umas enguiçadas, entendeu? Porque você está entrando nessa fase da vida em que você olha para trás, você vê os erros e os acertos. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais condescendente com a gente mesmo. Acho que eu sempre fui um cara muito autocrítico e muito ferino em relação a mim mesmo. Autodepreciação é o meu nome do meio.
Mas acho que chega um momento da vida que você começa também a olhar para as coisas com um pouco mais de serenidade. Eu acho que o livro tem um pouco isso também. Os amores, as burradas que você fez, a bagunça de uma vida inteira. Você faz isso, né? Isso tudo que você começa a fazer balanço dessas coisas é quando você está envelhecendo. Porque eu vejo que meus amigos estão muito nessa fase. Muitos deles ainda passam por grandes perrengues, as perdas começam a aparecer e são mais fortes, né? Você começa a perder muita coisa. Tem aquele poema famoso da Elizabeth Bishop, que é sobre perder, né? O que significa perder? E meu livro é um pouco sobre isso também, sobre perda. É um livro um pouco triste nesse sentido, mas é isso, é como as pessoas estão nessa altura do campeonato. No Brasil são 30 milhões de pessoas velhas, né? Mas Então, engraçado, pô, é gente pra caramba. mas você falou de triste, realmente não é um livro que ele toca, é um livro tocante, mas ele não é um livro que te entristece, Que é um bom, livro que te que emociona, é bom. diferente. Acho que Ah, bom é. você falar isso, porque Não, digamos que ele seja melancólico um pouco às vezes, né? Mas ele tem uma é, certa eu também melancolia, mas tenho porque ensino melancólico. a vida da gente é assim, né? Quando você faz o resumo da bagunça da vida inteira, né? Que eu vejo, eu tenho essa frase também no livro, a bagunça da vida inteira, isso que a gente carrega até aqui, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu sou uma pessoa otimista no final das contas. Eu tendo a olhar para o lado, vamos dizer assim, para o lado iluminado da vida, assim, da rua da vida. Eu tendo a olhar. Às vezes você se deprime, a gente está num ano deprimente, mas que vai passar. Vai passar. Eu Então, queria muito ter o Luiz Pimentel, que estava nos ouvindo aqui, eu vi que ele entrou alguma hora, até ele te deu uma boa noite. que bom. Ele acabou de ler o seu livro, ele foi uma das primeiras pessoas que comprou o seu livro. Olha, E ele já tinha falado para mim, pô, já li dois, vou acabar de ler hoje, estou adorando, não sei o quê. que bom. Nós vamos lançar o livro dele semana que vem. Ah, O, Alguém vai ter que pagar por isso. Um livro também. que ótimo. Eu vou te mandar aí para você se deliciar com ele aí em Nova York. Mas Que bom. é um livro brutalmente brasileiro, né? Que bom. Mas eu gostaria muito de ouvir dele, porque eu realmente não acho que ele tangencia a melancolia, mas tem horas que você sorri no livro. Tem. O livro tem graça. É que eu sou assim também, né? Eu aprendi, eu sou dessa geração, essa geração que foi Libelu, que foi. Eu fui militante trotskista, fui Libelu, eu adoro falar isso, porque na verdade a gente olha para trás, as coisas agora são mais bonitas, né? Mas eu fui roqueiro, eu fui. E sempre eu tentei manter nas coisas que eu faço, talvez por essa autocrítica mais pesada, o senso de humor para mim é fundamental. O senso de humor é difícil gostar de algo que seja excessivamente trágico. Não tem como. Eu tendo a acreditar que as pessoas têm que. Porque o humor faz parte da vida também. Se ele não está presente numa obra, é porque alguma coisa foi escanteada ali, né? Tristeza, alegria, são as dosagens que equilibram a vida no final das contas. Eu acho que o livro tem muito isso. Ele é um livro engraçado, de fato é. Porque tem coisas engraçadas ali, né? É verdade. Tomara que esse lado prevaleça. Não, mas eu acho que ele só o fato dele estar presente já torna o livro, né, mais gracioso, mais gostoso, mais interessante, mais Uhum, penetrável, sabe? uhum. O, deixa eu ver aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou tentando acompanhar aqui, mas é difícil acompanhar porque fica pequenininho aqui na tela. Mas se alguém Eu não quiser estou vendo perguntar. nada na minha, tá? Não, você não está vendo esses Não, inscritinhos pois aqui? é, tô Ah. não. Olha Mas acho que lá, não a é com você, Daniela deve ser falou que comigo aqui. você é mais engraçada do que imagina. Rodrigo, sabe que seria legal explicar de onde vem esse título também, né? É curioso, né? Eu sempre tenho dúvida em relação a eles, né? E, assim, vários amigos meus e mesmo alguns leitores, o pessoal que me segue em algum momento ali, as pessoas adoraram o título, né? E é um título que deve muito ao filme do Chris Marker, que eu te falei, o Sans Soleil, que é um documentário meio atípico, porque o Chris Marker foi um cineasta que transitava entre os gêneros, assim. Ele tem um filme chamado La Jetée, que é um negócio, é uma espécie de ficção científica extraordinária também. E esse filme, Sans Soleil, ele se passa em muitos momentos no Japão também. E ele comenta ali, em determinada altura do campeonato, que os japoneses
eles têm essa relação com as coisas, com os objetos, que é muito próxima também da relação que eles têm com os seres vivos. Então, uma relação com os objetos poderia ser também uma relação com os carros quebrados. E a imagem que ficou na minha cabeça era de um personagem falando assim: os japoneses param diante os pedestres japoneses param diante do sinal vermelho para eles, mesmo que a rua esteja deserta, mesmo que eles possam atravessar com o sinal vermelho para eles. Por quê? Porque eles querem ver passar os espíritos dos carros quebrados. É isso que daí saiu esse título. E que para mim é isso também, essa relação com objetos e com seres vivos. E eu acho que a gente tem que ter um tipo de relação que é transcendente, sabe? Transcendência é uma coisa muito importante na sua vida. Eu acho que a gente tem que transcender em algum momento. Tem gente que transcende fazendo yoga, tem gente que transcende colecionando coisas, tem gente que transcende, sei lá, tem gente que transcende na relação com os filhos, na relação com a família. A minha transcendência está na curiosidade, você entendeu? E não é só uma curiosidade de artista, mas é uma curiosidade de ser vivo, sabe? E eu acho que o livro também é um pouco por aí. O que é importante quando você envelhece? É você ter cultivado alguma transcendência na sua vida, sabe? Eu acho que tem muito isso. Acho que deu para explicar, né? Deu. E alguém aqui, vai rápido, não consigo falar o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas perguntou quando você escolheu esse título para o título. Quer dizer, quando você esse título para o livro. Nos 48 minutos do segundo tempo, para falar a verdade. Ele tinha outros títulos antes. Quando eu cheguei para você, este ano, em março, uma ou 2 semanas antes da pandemia, né? Você lembra disso? A gente se encontrou, entreguei o livro para você e, pô, logo depois o mundo virou de ponta cabeça, né? Totalmente de ponta cabeça. Eu, por exemplo, fiz um show para 800 pessoas ali no Sesc Pompeia e depois o mundo acabou. Parece o baile da Ilha Fiscal, né? Tudo fechou. Nesse momento eu tinha certeza do título, mas foi assim, depois de ter escrito, ter lidado com vários outros títulos que, por uma razão ou por outra, eu acho que é ouvido mesmo, eles não fechavam, sabe? E chegou no Espírito de Carros Quebrados, esse título ficou me acompanhando, sem ser o definitivo, durante muito tempo, até que chegou um momento em que eu decidi por ele. Aí foi como tirar um peso dos ombros também, sabe? Agora tem um título, essa pessoa tem um nome, sabe? Eu acho que é muito por aí também. Um livro é muito isso, né? Tem um nome, é uma pessoa, sabe? É algo. E que saiu da sua mão, já é uma pessoa para o mundo, na verdade. É isso. Uma pergunta que eu... Não pergunto. Uma coisa que a gente já tangenciou aqui, mas acho que não sei se vale a pena retomar, que acho que o Felipe, alguém perguntou quanto de autobiográfico tem no livro, né? Isso você falou de alguma forma já. Eu acho que é bem autobiográfico, na verdade, sem selo, na realidade. Eu acho que ele tem uma coisa autobiográfica, como sempre tem. Acho difícil não estar num livro, porque se eu não estou no livro, eu acho que de alguma forma ele... Pô, e é o meu momento também, né? A minha visão de mundo. Por isso que eu acho que você tem que ser modesto também quando você escreve, porque, cara, é o seu ponto de vista, mesmo que você esteja criando um mundo à parte. Eu tenho uma grande dificuldade de matar personagens, sabe? Porque eu raramente mato meus personagens, porque há ali uma convivência com essa figura que você inventou e há uma certa piedade ali em algum momento que me acomete. Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece, mas é isso, é uma relação muito íntima. E eu acho que tem uma autobiografia ali, não exatamente uma autobiografia literal, mas digamos que de espírito, uma autobiografia espiritual, se é possível isso, sabe? Acho que certamente tem. Certamente tem. Olha, foi uma pergunta que eu também perdi o nome da pessoa. Mas eu acho que uma pergunta, acho que talvez de alguém que te conheça bem, porque está propondo um tema bem específico. Se a Natália Ginsburg ainda se sente uma influência, ainda se sente influenciado muito por ela. Caramba! A Natalia, eles falam, descobri que os italianos falam Natalia. Olha que é demais, né? Natalia. Bom, eu acho que a Natalia é uma das grandes escritoras do mundo, incluindo os que usam calças compridas, tá? Talvez seja a minha escritora favorita. Acho que ela tem uma secura
e um poder de expressão e um ritmo, uma melodia tão natural, própria dela, que eu jamais conseguiria alcançar. Mas eu acho que, de alguma forma, eu tento entrar naqueles parágrafos para trazer aqueles parágrafos para mim, você entendeu? O Gabriel Matos que perguntou. Olha, eu adoro a Natalia Ginzburg, eu adoro. Os meus alunos estão acostumados a eles. Ela é uma figura familiar para eles também, porque ela é uma figura. Sem contar que ela tem uma história de vida particularmente incrível, né? Ela foi uma mulher da resistência italiana, família. Ela perdeu um marido torturado pela Gestapo numa prisão italiana, e ao mesmo tempo eu e a Vilma Areias somos leitores anuais da Natalia Ginzburg, de um livro em especial chamado Caro Michele, que é um livro também dessa geração italiana dos anos 70, dos jovens, e é um livro que foi traduzido no Brasil pela primeira vez por um amigo meu, que já morreu, chamado Federico Mengozzi, e que ele me deu esse livro de presente, e é um livro que eu carrego comigo, onde quer que eu esteja, e que eu tento... É um livro fininho, maravilhoso, eu estou sempre relendo esse troço, sabe? Eu acho essa mulher sensacional, sem dúvida. Como é que é o livro? Chama-se Caro Michele. A Kozak lançou esse livro também com uma outra tradução, eu acho que saiu, inclusive, agora pela Companhia das Letras também. É um livro extraordinário. É um livro todo baseado em cartas e ao mesmo tempo, vivo, cheio de personagens absurdamente legais, sei lá, é aquela coisa que você quer escrever na sua vida, sabe? Eu gostaria de ser Natalia Ginzburg, talvez, sei lá, vai saber, né? Eu acho uma mulher extraordinária, extraordinária. Agora, o Daniel Benevides. Opa! Agora vai ter uma série de perguntas que eu já anotei algumas aqui. Tá. Sobre uma questão mais do teu fazer literário, né? Uhum. A forma te preocupa em excesso? Essa é uma das perguntas do Desculpa, eu não entendi. A forma. A forma. Mais do que o conteúdo, a forma te preocupa em excesso? A pergunta dele. A forma é essencial. Por alguma razão, quando você começa a escrever, você está com um conteúdo fabuloso na mão. Você sabe que aquilo lá pode dar uma coisa extraordinária. E, de repente, você começa a escrever e desanda. E não funciona. Porque isso tem a ver diretamente com a forma. Tem a ver com a famosa voz, tem a ver com aquela expressão própria. Até você descobrir a sua própria expressão demora muito tempo. E eu acho a forma, para mim, essencial. Há uma história nesse livro, Espíritos de Carros Quebrados, em que a forma tem uma preponderância. A história O Demônio do Fim de Semana, que é a história baseada muito nessa vida do Robert Frank, em que a forma foi um desafio, porque eu senti que ali eu precisava também maltratar a linguagem, ou maltratar o formato da página, assim como Robert Frank mexia nas fotografias dele com estilete, sabe? Para mim, a forma é fundamental, mas ela não é essencial. É óbvio que você pode ter uma história magnífica contada de uma forma absolutamente linear, sem nenhum sobressalto, e daí sair uma coisa espetacular. Claro que sim. Mas eu, intimamente, estou muito ligado às vanguardas. Assim. Eu gosto muito de poesia, gosto muito da poesia concreta, gosto dos poetas de vanguarda, gosto do Mayakovsky, também gosto do Chekhov, entendeu? Então, é gente que, em seus momentos de vida, foi considerada vanguarda. Né? O próprio Chekhov era um cara acusado de não saber terminar os contos dele, porque são contos com aquela coisa inconclusiva que é parte da vida. Mas, para mim, a vanguarda é fundamental. Gente que quebra a cara, os artistas que vão lá e, cara, vão ser reconhecidos 50 anos depois. Tá cheio de histórias assim, né? Isso que é o bonito da vida também, né? Você poder fazer coisas que os seus contemporâneos não vão entender, mas que vão ter um significado ali para frente. Porque essa história das antenas da raça é real. Eu acho que os artistas têm essa antena, sabe? Não necessariamente são gênios por isso. É porque a gente tem algum tipo de percepção da realidade que está, como diziam aqueles poetas mineiros, uma dose acima, né? Como se eu bebesse, né? Mas, enfim, eu acho que tem esse fator de estar um pouco à frente. E por isso que os artistas são seres especiais. Fazer o quê? São mesmo, né? Entendeu? Achei interessante o que você falou, que talvez a forma pessoal de expressão
seja mais espelhada pela forma, né? Uhum. Do que pelo conteúdo. Talvez o conteúdo se pasteurizou demais, mas se você muda a forma, você É, consegue expressar. quando eu De fui um- de escrever A Sombra dos um- Viadutos em Flor, quando eu sentei para escrever A Sombra dos Viadutos em Flor, eu tive que Foi um corpo a corpo com a forma, sabe? Como dizia o João Antônio. Eu tive que, para mim, tive que extrair aquilo de alguém, sabe? De onde. Aí eu pensei duas coisas. Uma coisa que não era consciente, que era o Fernando Gabeira, o que é isso, companheiro. E a outra coisa era a leitura muito recente do Só Garotos, da Pat Smith, porque ali eu percebi que um roqueiro é capaz de fazer lé com cré, né? De escrever sem estar dopado, né? Que é uma característica das memórias de rock and roll, que o sujeito tá... Primeiro que ele não lembra do que ele fez, porque ele estava em outra, né? Completamente. E eu acho que eu tive que escrever sobre essa fase de uma forma que fosse... E que entrasse poesia no meio, sabe? Eu acho que a poesia é uma coisa difícil de ser usada, mas ela tem que estar presente, porque senão você escreve um editorial, você escreve, né, uma reportagem. E essas coisas têm seus valores, mas eu acho que, para mim, quando a palavra é usada dessa forma, ela muda tudo, ela te leva para outro lugar, né? Então, acho que a forma é muito importante mesmo. Olha, Obrigado. ainda nessa linha, tem algumas perguntas que eu achei bem bacanas, assim, do seu processo criativo. Uma pergunta que eu ia fazer já, até porque eu acho que talvez aí nesse friozinho de Nova York, é, o ambiente, onde você escreve, que momento? Você escreve de manhã, à noite, qualquer horário? Você escreve numa sala calma? Você escreve numa... Qual é o ambiente mais favorável para a sua produção literária? Uhum. E, e em qual horário? Eu vou emendar três perguntas, cada um, que daí você já... Tá, É, essa é uma pergunta. A outra é o que tá. te leva a escrever? É uma Uhum. pergunta, acho que talvez muito capciosa. Vinda daí do grupo. Desculpa, eu não sei quem foi, eu Uhum. perdi aqui. Uhum. E a outra, também além dessa, ainda dessa questão do processo criativo, se você lê em voz alta quando escreve. Uhum. Tem a questão de você poder ouvir a sua própria voz lendo o seu próprio texto. Se isso Tá. contribui no processo. Ou pelo fim. Eu nunca leio em voz alta o que eu escrevo. Nunca leio. Mas nessas horas o ouvido interior tem que funcionar. Porque tudo para mim, assim como a música, assim como escrever uma letra, é uma questão de ritmo. E eu acho que os grandes textos, aqueles dos quais eu mais gosto, pelo menos, têm um ritmo. Um ritmo. E aí é o seu ouvido que tem que funcionar. Eu não leio em voz alta, não. Sabe por quê? Porque eu escrevo, aí respondendo as duas perguntas, eu escrevo nos ambientes mais variados que você pode imaginar. Aqui em Nova York, a gente tem uma rotina. Eu estou falando aqui, mas eu estou em Vermont. Mas em Nova York, eu tenho uma rotina familiar e agora enclausurada. Então, a gente tem várias coisas a fazer durante o dia. E eu estou dentro dessa disciplina diária, que é necessária. Mas sempre que eu encontro uma oportunidade, eu estou escrevendo. E o que é muito importante não é a escrita física, mas eu acho que é o mecanismo. Você tem um mecanismo que está trabalhando dentro de você e que está trabalhando com as questões que estão te movendo a escrever. Quais seriam essas questões, né? E aí eu acho que chega perto da segunda pergunta, né? Por que eu escrevo? Eu escrevo porque eu acho que é a melhor coisa que eu sei fazer. Pode ser a pior coisa do mundo, pode não ser bem feita, mas é o melhor que eu sei fazer. E a gente precisa se dedicar à melhor coisa que a gente sabe fazer. Porque isso é um fator não só de alegria, pode levar a uma certa felicidade, embora a felicidade seja uma palavra muito difícil, mas a gente é isso que a gente procura todo dia, né? Felicidade, na real é isso, né? Você quer encontrar o paraíso por aqui, né? É uma busca vã, né? Mas no meu caso, quando eu me aproximo mais dessa felicidade, é quando eu estou, de algum momento, inventando um novo mundo, sabe? De alguma forma, interpretando o mundo em que você vive e criando algum adendo a esse mundo que talvez seja interessante para alguém. Então, eu acho que é isso. Eu não consigo ficar sem escrever. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Quando é que eu vou escrever meu último livro? Quando é que eu vou publicar pela última vez? Que é uma coisa que sempre pega, né?
Eu não sei, porque de alguma razão, por alguma razão, eu termino um livro, estou esgotado pelo fim desse livro, tô com aquele sentimento de que algo morreu, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar, porque outra coisa virá, eu sei que virá, e vai me empurrar, e ela pode partir de uma palavra, pode partir de uma imagem, pode partir de um título, eu sei lá. Mas, na verdade, parece que você está sempre escrevendo o mesmo livro, sabe? Eu tenho essa impressão. Quando eu olho para esses 10 livros, alguma coisa muito comum a eles está ali presente, entendeu? E o ambiente, olha, eu já escrevi livros inteiros em redação, de jornal e de revista, que os meus chefes não saibam disso, mas eu já escrevi livros. Por quê? De alguma forma, esse azáfama, sabe? As pessoas andando ao seu redor, se movimentando, crianças brincando, barulho, de alguma forma o ouvido interior tranca isso. Eu sei que o Tom Jobim fala isso também, que o Villa-Lobos compunha com crianças correndo ao redor dele. E como é que ele conseguia? Eu acho que é o ouvido interior. A coisa, de alguma forma, desliga. Tem aí um componente autista, certamente tem. E não que eu seja autista, mas, por exemplo, o David Byrne é autista. O Glenn Gould era autista. Que é uma capacidade de se voltar para dentro. Por isso que os artistas são tão estranhos também, né? São essas figuras humanas meio especiais, às vezes infernais, e muitas vezes incômodas. Porque ou você desliga esse ouvido e bota ele para dentro, ou você não consegue estar dentro do foco que criar alguma coisa. Então, eu crio dentro das condições mais adversas, eu consigo. Eu preciso ter sempre alguma coisa à mão para anotar, porque, diferente do Luiz Rufato, o Luiz Rufato diz que não anota nada. Ele senta e escreve. Eu acho uma coisa miraculosa. Eu sou incapaz de fazer um negócio como esse. Eu tenho anotações, assim, enormes, que nem sempre vão ser úteis, mas estão ali. É um processo, entendeu? Eu não sei se o Rufato também escreveu os livros dele em redação, porque foi um cara que viveu Olha, se muitos anos no bobear, hein? mercado. Se bobear, olha aí. Mas o Luiz Vilela e o Ivan Ângelo, que você certamente conhece, Sim. ambos já falaram. E o Ivan parece que era assim, de uma quase cara de pau. Eu acho que deve ter sido também. Pô, sem contar o Nelson Rodrigues, é claro, né? Agora, ó, Exato. eu fiquei curiosíssimo. O Joca Terron, Uhum. Oi, Joca. gostaria muito também de publicá-lo, que eu admiro muito. Espero que a editora lance a lírica completa com ilustrações, a sua lírica completa. Isso eu Ele não está falando sei. das minhas letras. Ele está falando das minhas letras, com Das ilustrações. letras da época do. Pois é, eu tenho uma reputação de letrista, vai vendo. Mas eu. Pois é, um dia, né? Quem Pô, eu sabe? Eu não sabia, eu sei. sabia. Você Pô, a sabe gente que já ter feito junto com a Sono dos Viadutos em Flor, né? podia ter entrado. Lembra que a gente chegou até a conversar sobre isso, né? Sobre entra a letra, não entra. Não Entra, sei. Eu acho que a gente chegou a um entra. momento que a gente pensou fazer uma espécie de playlist. Lembra disso? A gente pensou nisso. Ah, foi. Joca, a minha relação com a letra de música, eu me sinto muito aposentado em relação a isso atualmente, sabe? O Thomas Papon, que é meu parceiro, por exemplo, acabou de lançar um disco que eu vou ouvir. Eu acho isso notável. Meu filho, o Tom, tá fazendo um disco sozinho, com a escola dele e tem músicas muito bonitas. Eu acho que o papel do compositor eu passei pro meu filho. Ele está compondo coisas muito bonitas, sabe? Ele é incrível. Esse menino vai dar trabalho. Mas eu acho que essa lírica, acho que é uma forma também de. Eu não sei se eu sou capaz de transformar isso num conjunto e falar assim, ó, tá aqui, e ilustrar essas coisas. Quem sabe um dia, mas eu não sei se eu tenho. Não sei se eu tenho poder para isso atualmente, viu? Eu fico pensando. Vamos Vai saber. conversar sobre esse assunto que eu acho que dá para você ajudar. Eu acho que, pô, é uma belíssima ideia. As letras como todas ilustradas, dá para fazer um trabalho Bacana, belíssimo. de repente. Valeu, Joca. O, só assim, tipo um serviço da editora. Me Importante. perguntaram aí se o livro vai estar disponível no Kindle. Uhum. Vai estar, rapidamente vai estar. Eu tive um problema Opa. com o caso de conversão e acabei meio que interrompendo, converti os primeiros, o da Renata está convertido, mas parei nos 5 primeiros livros. E aí eu estou retomando isso agora, já com
uma empresa boa para fazer, então daqui a pouco vai estar. Acho que até o final do ano a gente deve ter os outros livros da editora, claro, incluindo o seu, já em EPUB e tudo. E o livro físico está disponível para quem, né, para quem estiver aqui no Brasil, fácil acesso, dá para comprar pelo site da editora, perfeitamente bem. Essa semana é um Black Friday, uma Black Week, quer dizer, está funcionando com descontos progressivos, tudo bacana. Boa ideia. Então, só um jabazinho aqui da editora, que eu acho que é importante. Não, é isso aí. Saber que tem, né, que o livro está lá. Ótimo. E Nossa, não aí vejo tem a hora de pegar esse livro. Hã? Não vejo a hora de pegar esse livro, caramba. Mas fala. Bom, eu vou te mandar aí. Quando é que você vem para cá? Ótimo. Eu venho, provável que a gente vai em dezembro, vamos ver. Ah, bom, então eu espero. Eu vou tentar que o livro chegue depois de você. Acho que vale a pena, legal. E, bom, uma pergunta que eu queria fazer com relação a essa tua... Você falou da história da vida de artista. Nova York é um lugar que, né, que me inspira, talvez, essas referências todas aí. Né? Nova York acho que foi muito referência para muita gente em vários segmentos do universo artístico. Né? Como é que Nova York está te tratando como artista? Quer dizer, como é que ela trata um artista? Que chega e como é que você está se sentindo acolhido? Eu nunca tinha pensado em morar fora, na verdade, né? Por uma série de contingências, a gente acabou mudando para Nova York. E se eu fosse escolher uma cidade para morar no mundo, seria Nova York, porque eu adoro essa cidade. Acho que ela é uma cidade que tem uma vibração única, né? Quando a gente fala de São Paulo, também tem essa vibração, é óbvio que tem. Mas Nova York tem essa coisa. Eu gosto muito de andar, então eu ando muito pela cidade e eu fiz questão de percorrer ali alguns pontos que para mim eram muito importantes, sabe? Sei lá, vou na Washington Square para ver o banco onde o Allen Ginsberg esteve sentado numa fotografia que ele fez ali. Fui até a casa do Joseph Brodsky, por exemplo, que é perto da minha casa, o poeta. Eu me abalei até o Queens, que é bem longe da minha casa, para ver a rua Dovlatov, porque o Dovlatov é um escritor que eu gosto muito, muito engraçado, e que me inspirou muito também, porque ele escreveu alguma coisa como jornalista também, e depois ele viveu muito parte da vida dele em Nova York. Curiosamente, ele só conseguiu publicar os livros dele aqui em Nova York, 10 livros, e depois morreu, teve um ataque cardíaco, morreu na cidade. Eu fui lá visitar a rua dele. A cidade é inspiradora, viu? Muito inspiradora. É uma outra vida, mesmo em tempos de pandemia. Ela está muito maltratada, claro, mas é uma cidade... Pô, eu quero continuar essa experiência, viu? Tomara que a gente consiga, porque de fato ela é um outro lado que eu esperava encontrar aqui. Sem contar que em 1990, eu e o Thomas viemos tocar aqui com o Fellini, né? Você imagina, eu nunca tinha vindo para Nova York, vim tocar em Nova York, foi uma experiência espetacular. Foi uma coisa num evento chamado New Music Seminar, e que reunia bandas independentes do mundo todo. E a gente tocou num lugar que eu fui visitar, claro, aqui perto também, perto de casa, que era o Kenny's Castaways, que não existe mais, que era um clube também que tinha ali, bar e clube, assim, e que a gente tocou e foi um barato, assim, foi... Então as minhas experiências com Nova York em geral foram muito legais. Estar morando nessa cidade, para mim, é um complemento dessa coisa toda. É a cereja do bolo, sabe? E tá dando muitos frutos, assim, do ponto de vista literário também. Quem sabe? Um dia eu ainda converso com você. Bom, muitos assuntos. Olha, estamos chegando no final, mas eu acho que tem umas perguntas aqui que eu acho que pode ser um grande finale, assim, que perguntaram quais seriam os seus contistas essenciais, os grandes contistas que você acredita que são os mais importantes, e tendo em vista aquela tua referência dos mangás, desse teu encantamento pela cultura japonesa, o que você recomendaria de filme e mangá japonês? Foram duas pessoas diferentes. Legal, vamos começar pelo fim. O mangá tem esse aí, que eu acho que é da editora Devir, que é O Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi, que é uma coisa extraordinária. É mangá de adulto, né? Você sabe que tem essa categoria entre os mangás japoneses, né? Então, é quase uma graphic novel, assim. Eu acho que é considerado como tal, mas o mangá tem essa linguagem muito próxima da poesia.
E o Jiro Taniguchi era um poeta que desenhava, basicamente isso. Então eu recomendo muito esse livro, como mangá. Como filme, é o seguinte, bota os Sete Samurais para ver. Os Sete Samurais do Kurosawa, ou qualquer coisa do Kurosawa. O Kurosawa era um diretor espetacular. As pessoas falam muito de outros diretores que de fato são espetaculares, mas para o meu gosto, ter visto os Sete Samurais há muitos e muitos anos, de alguma forma muda a sua vida, porque é uma espécie de western, porque ele é anterior aos Sete Destinos, né? Que é um western baseado nos Sete Samurais. Os Sete Samurais tem tudo, tem drama, tem música, tem uma tremenda fotografia, tem atores espetaculares, o elenco central é um elenco que acompanhava o Kurosawa, tem o Toshiro Mifune, que é o meu ator japonês favorito, e isso é uma coisa, mas um outro livro, um outro filme que me apareceu agora que poderia ser muito também japonês, sem ser japonês, é o Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Porque esse livro, esse filme, tem o espírito japonês também, e tem o Bill Murray, né, que é um ator descomunal, né? Então, de repente, você pega Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, junto com Sete Samurais, um filme de aventura, você tem aí um panorama japonês, de alguma forma, sabe? Mas tem tanta coisa, tanto livro, tanto... Eu estou lendo um livro de um autor chamado Nozaka, esse é o sobrenome dele. Ele é o cara que fez a base de um desenho animado chamado O Túmulo dos Vagalumes, que é a coisa mais triste do universo. Não recomendo, a não ser que você esteja a fim de chorar. Eu fiz a besteira de assistir esse filme com meu filho de 10 anos, o Pedro, e ele está traumatizado, tá? Ele fala que é a coisa mais triste que ele já viu na vida. Eu vi que o Thomas também viu esse filme e fala a coisa mais deprimente que eu já vi na vida. Esse autor, Nozaka, ele escreveu um livro que trata de histórias relacionadas com o dia em que o imperador apareceu em público, ou seja, fez uma mensagem pelo rádio dizendo que o Japão estava se rendendo. Nunca ninguém tinha ouvido a voz do imperador. E isso é uma coisa marcante na história japonesa. E ele parte de contos muito autobiográficos, inclusive o Túmulo dos Vagalumes é uma história muito autobiográfica, para contar, para falar dessa história. O dia em que a voz do imperador aparece no rádio também é o dia que marca cada um desses eventos que são relacionados nesse livro. E tem um conto especial que eu vou tentar dar nos meus cursos, chamado A Baleia que se apaixonou por um submarino. É espetacular. A baleia que se apaixonou por um submarino. Que acontece nesse dia 15 de outubro de 1945, que é o dia que o imperador faz essa declaração mundial e que muitos japoneses nunca acreditaram, né? Porque nunca se tinha ouvido a voz do imperador. Como você pode ver, né, eu sou totalmente dominado por esses assuntos. Então, acho que para encerrar, se você quiser indicar alguns contistas essenciais para você, eu acho que... Tá. Olha, Chekhov, certamente. Para mim é o mestre mundial. A Natalia Ginzburg, eu conheço muito poucos textos dela, e tem mais os ensaios, né, que estão num livro extraordinário de ensaios dela, chamado Pequenas Virtudes, que não são contos, mas são bem no estilo do que eu gosto de ler. E tem um contista brasileiro, que eu vou voltar a ele, que eu acho extraordinário também, que é o João Antônio, o autor de Malagueta, Perus e Bacanaço, que é um autor sensacional, sensacional. E com uma linguagem muito formal, inclusive muito próxima do que se falava na época, da gíria de época, e com esse mundo da sinuca, sabe? Sinuca em São Paulo, boemia em São Paulo, todo mundo desaparecido. Mas é um autor também sensacional. Então, eu ficaria com esses dois aí, ou três, né, por aí. Tá bom? Maravilha, Gadão. Bom, obrigado por tudo, obrigado a todos por acompanhar a gente aí. Então, o Espírito de Carros Quebrados, último lançamento do Gadão Volpato, já nas livrarias, no site da editora, na Amazon, etc. e tal, tá tudo aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção, tá bom? Um abraço grande. Tchau. Obrigadão.